Fala, meu amigo apostador, fala, minha amiga apostadora, Fernando falando. Vamos fazer uma coisa diferente, né? Eu vou fazer uma análise e já projetar aí meu palpite para o jogo entre São Paulo e Corinthians, um majestoso aí no domingo, às 11 da manhã. A CBF mudou o horário, voltou o horário para trás. A CBF sendo a CBF, né? Não consegue atrapalhar até nesses momentos, mas tudo bem. Vamos aí para o jogo, vamos falar um pouco e eu já vou deixar o meu palpite ali, minha análise, qual linha que eu espero. O mercado ainda não abriu, né? Estou gravando hoje 27 de agosto. O mercado está demorando um pouco para abrir e eu estou tentando me antecipar, assim, pelo menos nas análises, né? Na verdade, o mercado ele abre às vezes tudo, de repente ele fecha tudo. Provável que ele abra depois da rodada da Copa do Brasil ou durante ali, próxima Copa do Brasil, vai começar a abrir alguns jogos, porque tem envolvido ali time de Série A nessa disputa e também da Série B, né? O mercado tá meio maluco ultimamente. Mas vamos lá, falar de um jogo aí de dois times que ainda não convenceram na temporada, mas chegam assim e chegam muito pressionados para esse jogo. Treinadores que ainda buscam uma afirmação e vamos explicar aí um pouco como está a situação de Corinthians, de São Paulo e de Corinthians, falar o São Paulo primeiro, porque é o mandante. Lembrando que eu tô com minha camisa do Corinthians, mas esse vídeo não é um vídeo clubista, né? Um vídeo sobre aposta, mas vou mostrar a camisa nova aí do Corinthians para vocês. Então vamos lá. O São Paulo vem engatando aí uma boa sequência, né? Muito pressionado depois do empate ali contra o Bahia. O Diniz mudou bastante o time, mudou o modo de jogar. Lembrou até muitas vezes aquele Audax, que foi seu melhor momento, né? O dinismo é aquilo ali, né? É o que o Audax mostrou. E aí o Fernando Diniz se viu assim jogando tudo ou nada. Ele mudou a defesa, mudou algumas peças assim importantes e deu certo em questão de resultado. Quanto o Sport, São Paulo fez um jogo muito ruim, mas foi um jogo muito ruim, tanto o Sport quanto o São Paulo, né? Mas o São Paulo ganhou 1-0, gol do Pablo ali no começo do jogo, e levou 3 pontos, que era o essencial para o time. Contra o Atlético Paranaense, o São Paulo já mostrou um pouco mais, atuou melhor que o Atlético vem em crise, né? O Petralha já está tentando desviar um pouco esse foco do extracampo, mas o Atlético Paranaense já vive uma crise, né? Derrotas seguidas. E o São Paulo venceu por 1-0, gol do Luciano. Luciano, que foi um pedido do Diniz, ele insistiu para ter o Luciano ex-Corinthians, e ele chegou ali, marcou os gols, e é dúvida ainda para esse jogo, né? O Diniz já tem alguns jogadores já fora, né? O Reinaldo está suspenso e o Dani Alves se machucou. No caso do Dani Alves, é um jogador de renome, é o camisa 10, mas eu acho a saída dele boa para o São Paulo. Talvez se ele colocar o Hernanes ali no lugar, possa ser uma boa ali para o São Paulo. É um jogador que chuta de fora da área, é um jogador que tem força assim nos clássicos contra o Corinthians. Apesar de nunca ter ganho um majestoso, é um cara assim muito, muito forte, né? Na verdade, eu não sei se ele ganhou, porque eu não lembro se ele jogou no ano passado naquele 1-0. Então eu não vou falar se ele venceu ou não, mas ele não tinha vencido ainda nenhum majestoso. Mas enfim, isso daí é outra coisa, senão a gente já vai gerar outras discussões aqui que não é o foco. Ele tem assim, ele pode mudar assim a zaga, né? Se ele optar pelo Léo indo para a lateral esquerda, né? Ele pode colocar o Bruno Arboleda, né? O Bruno Alves ou Arboleda, voltar ele para os times, ou colocar o Lisieiro na esquerda, ou até atuar com 3 zagueiros, né? O Diniz vai ter uma boa chance aí de aplicar o dinismo nessa partida. Sem o Dani Alves ali, o Hernanes seria a principal opção, ou o Igor Gomes, que deve ser provavelmente a primeira opção ali. Eu não sei se ele vai escalar o Hernanes, ou se ele surpreender todo mundo ali, optando por um Luan ou Lisieiro no meio campo, né, preenchendo. E a dúvida assim que é mais forte, que é o Luciano, né? Mas ele deve jogar, ele só sentiu uma dor muscular, mas deve jogar ali, não deve ter muito problema. Caso aí o Paulinho Boia deve entrar, ou até o Carneiro, o Igor Gomes, mas o Luciano deve jogar.
Reinaldo e Dani Alves abrem assim, um leque de opções aí para o Diniz. O Diniz que o São Paulo apresentou um futebol melhor contra o Atlético Paranaense, mas aí você entra para ver se é porque o rival não vem bem, um rival que já perdeu 4 jogos seguidos aí com essa derrota, ou se é o São Paulo mesmo que está mostrando uma evolução, enfim. E pelo lado do Corinthians, o Corinthians apresentou 20 minutos muito bons contra o Fortaleza, muito bons mesmo. Merecia ter feito gol, só que aí entrou um problema que o Corinthians não conseguia fazer a bola chegar no jogo. Ele melhorou sua produção ofensiva, passou a ter mais passes ali, mas a bola não chegava no jogo. O jogo teve acho que 2 chances, assim, mas nenhuma chance clara. Ele deu até uma bola para o Luan que acertou na trave no segundo tempo, mas o Jô mesmo em condições, ele não recebeu bolas em condições de finalizar, coisa que eu acho que nem os jogadores do Corinthians tiveram assim, grandes chances. Acho que o Fagner teve e o Luan tiveram essas principais chances assim de finalização. Foi um golaço do Luan, um empate, mas o que atrapalha o Corinthians do Thiago Nunes é que o Corinthians sempre parece que tem evolução. Sempre parece, agora vai, e não vai. Então isso irrita um pouco assim o torcedor, irrita para quem vê, porque o Corinthians não jogou mal contra o Fortaleza, não jogou mal. Mas aí o Ceni conseguiu mexer peças, ele conhece mais até o elenco do Fortaleza, mesmo com o Thiago. O Thiago já tem quase um ano ali de casa, né? Mas peças muito novas, né? O Corinthians mudou muitas peças e o Thiago está tentando achar ali. O Rogério não, ele conhece muito bem o elenco do Fortaleza, então ele ajustou ali um tipo de marcação, fez saídas de bola muito perigosas que o São Paulo deve fazer, essa saída com o goleiro no limite, para ele abrir espaços. Achou um gol ali o Fortaleza nem foi tão perigoso, ele melhorou depois que sofreu o gol de empate do Corinthians. Ele foi melhor na partida depois, tanto que ele ficou próximo assim de vencer a partida no final. Mas assim, o Corinthians apresentou uma partida média. Na campanha o São Paulo tá melhor, venceu 2 partidas, perdeu uma, empatou uma. O Corinthians empatou 2, venceu uma e perdeu uma, né? Que é aquela pro Galo, uma virada incrível. E se você olhar futebol por futebol, o Corinthians apresentou momentos melhores que o São Paulo. O primeiro tempo contra o Galo foi uma prova disso. Contra o Coritiba jogou muito bem o segundo tempo. Contra o Fortaleza apresentou um futebol ali melhor. Mas em questão de resultado, o São Paulo está melhor. E o São Paulo melhorou seu sistema defensivo. E pelo que o Thiago mostrou nos clássicos, ele tem optado no pensamento de não perder. Ele não propôs até agora em nenhum dos clássicos. Talvez contra o Santos, que era o Corinthians estava no seu melhor momento ali com o Thiago Nunes, ele tenha optado. O Santos também estava um pouco bagunçado, né? Naquele período ali, logo da chegada do Gesualdo. Mas contra o Palmeiras ele atuou bem defensivamente nas 3 partidas. Nas 3 partidas do Corinthians atuou defensivamente. Contra o São Paulo no Morumbi também ele atuou para não perder. Foi um jogo de bons e maus momentos ali, mas ele atuou para não perder. Contra o Grêmio foi um caso claro de que o Corinthians atuou assim para não perder. Ele está tentando achar um jogador de velocidade. O Léo Natel apresentou alguns bons momentos, mas oscilou bastante. O gol do Luan, não sei se pode ser visto que ele vai entrar como titular. Eu acredito que ele não deva entrar com o Juan Oliveira nessa partida. Eu acho que o Thiago vai começar a fazer aquilo que ele fazia no Atlético, que é mudar o time conforme ali o adversário. Eu vejo esse Majestoso agora entrando até na parte do palpite com um cara assim de um jogo under. Corinthians e São Paulo ultimamente tem sido um jogo under no Morumbi, né? Faz muito tempo, acho que desde aquele 4-0 lá em 2016, lá que o São Paulo aplicou no Corinthians, tem sido um jogo under. Deixa eu até puxar os últimos jogos do São Paulo como mandante contra o Corinthians. O Corinthians tem muita dificuldade de vencer o São Paulo desde que mudou essa parte do mando de campo, do Corinthians mandar na arena. O Corinthians encontra mais dificuldades contra o São Paulo no Morumbi. Apesar de, historicamente, o Corinthians ser um time que leva vantagem sobre o São Paulo, jogar no Morumbi não é tão fácil. O ano passado teve aquele 1-0, gol do Reinaldo de pênalti, naquele jogo horroroso ali. Teve o 0-0 esse ano. Antes daquele 1-0, foi um 0-0 também a final do Paulistão. Aí teve uma vitória também 3-1, tinha esquecido, que o São Paulo jogou muito bem naquela época do Aguirre em 2018. Antes teve 1-0 também, que foi o primeiro jogo da semifinal de 2018. Teve 1-1 em 2017, foi um gol do Luciano, perdão,
já ia voltar um pouco mais tarde. Esse 2017, que o Corinthians foi campeão, o São Paulo vinha naquele embalo, a torcida empurrando, até com o Hernanes ali, aí abriu o placar ali com o Petro, se eu não me engano, o Corinthians empatou com o Cleison, foi um jogo marcado, foi um jogo de manhã também, às 11 da manhã. Aí teve a última vitória do Corinthians por 2-0 naquele ano de 2017, foi na semifinal do Paulistão, teve o 4-0, e aí, assim, teve 1-1 também em 2015, foi aquele do gol do Luciano, que eu ia falar, que o Luciano agora está no São Paulo, ele marcou um gol logo no começo no final do primeiro tempo, e aí o Luiz Fabiano empatou para o São Paulo, foi o ano que o Corinthians foi campeão, foi um jogo a ser até marcado por polêmica, pênalti não marcado no final, do Wendel, que hoje seria pênalti com o VAR, enfim. E teve também a vitória do São Paulo pela Libertadores, mas no frigir dos ovos, os jogos têm sido bem under aí, quando Corinthians e São Paulo se enfrentam no estádio do Morumbi. Então, até por isso, eu vejo assim, a cara assim, de um under 2,25 muito bom. Para mim, se der assim, 1,80, pelo menos para começar a bet. Eu vejo o Corinthians tendo muita dificuldade ainda como visitante, algo que o Thiago já tinha na época do Atlético, e aí ele estava consertando ali, mas não conseguiu, nunca foi um visitante tão forte, e também no caso do Corinthians, o time atua de forma muito diferente. Na Arena tem tido esse problema de não ter a torcida do Corinthians na Arena atrapalha muito, e até para esse jogo o São Paulo não vai ter a força do seu torcedor. O São Paulino provavelmente ia ter 40, 50 mil pessoas ali para apoiar o time. O time vem em 2 vitórias, pega o maior rival que pode embalar ali, e assim, uma coisa que o Diniz não cai, nem o Thiago, a menos que seja uma goleada, um 5-0, um 6-0 aí para algum lado, uma vitória muito pesada mesmo, assim, de um dos lados, uma derrota muito pesada, para derrubar o treinador. Meu palpite aí vai nesse under 2,25, se vier essa linha, eu acredito que vinha mais baixa, pela média de gols, o São Paulo não é um time que está fazendo muitos gols. O Corinthians é um time, esse ano, que tem mais gols, apesar daquele jogo terrível contra o... Foi um jogo bem aberto esse jogo contra o Fortaleza, tanto que eu mandei... peguei no live muita coisa de over ali, consegui dar certo no final, mas foi um jogo com chances. Tem uma defesa que não é mais tão sólida, o Corinthians está muito ruim ali pelo lado direito, inclusive, né? Estão abusando muito ali. O Corinthians tomou um gol assim contra o Coritiba, tomou um gol assim contra o Fortaleza, e o São Paulo é uma incógnita, né? Ele pegou 2 adversários aí, assim, acessíveis, né? E até o próprio Bahia, que o São Paulo empatou, não vem muito bem. O Corinthians pegou um time do Fortaleza que é um time metade da tabela, um bom time, mas não é um time... Mas eu vejo Fortaleza, por exemplo, numa fase melhor aí que o Sport, por exemplo. Né? Mas só que o Corinthians jogou em casa e o São Paulo jogou fora. E somou os 3 pontos, né? Então esse under aí é bom. Legal também um confronto entre o Fernando Diniz e o Thiago, né? O Thiago começou a sua carreira mesmo no Atlético, assim, para os grandes clubes, substituindo o Diniz, né? O Diniz saiu muito mal ali do Atlético Paranaense, algo que tem se tornado trivial nos seus times e comum, né? E aí ele assumiu, venceu a Copa Sul-Americana e foi aí pro Copa do Brasil e foi pro Corinthians, né? Mas uma coisa que a gente sempre tem que ficar de olho nesse Fernando Diniz novo, né? Quando ele tá sob pressão, ele até tá funcionando bem, ele melhora a defesa também, até por isso eu gosto do under. Foi assim, jogos contra o Flamengo do ano passado, ele parou o Flamengo várias vezes. O Flamengo do Jorge Jesus, o Diniz conseguiu parar. E ele tinha um modelo de jogar ali, sofreu bastante ali, mas foi um modelo de jogar que ele conseguiu parar, ele sabe se preparar para alguns confrontos. O problema do Diniz são outros ali, mas para esses jogos ele particularmente me agrada, né? O São Paulo tenta vencer um outro clássico, venceu o Santos antes da paralisação, mas faz muito tempo assim que já não vence esse ano ainda não venceu o Corinthians nem Palmeiras, né? Se enfrentaram também 2 vezes, mas não venceu, nem fez gols neles. E assim, tá tentando melhorar assim, seu rendimento em clássicos. É algo que incomoda bastante assim, a torcida, né? O São Paulo também não perdeu clássicos, né? Eu falei que não, mas ele também não perdeu. Ele empatou o 0-0 com o Corinthians, empatou em 0-0 com o Palmeiras, ganhou do Santos. Então ele tá invicto também em clássicos. O Corinthians também tá invicto, apesar de ter perdido
a decisão para o Palmeiras. É um jogo aí com cara bem de empate, né? Provável que o mercado lance aí um menos 0,25 ao lado do São Paulo, mas assim, 0,0 São Paulo eu pegaria. Menos 0,25 iria para o live ali, não pegaria nada antes não. E nem para o Corinthians um mais 0,5 me agrada não. A menos que seja um mais 0,5 acima de 1,90, aí já é outra história. Ou se vier um handicap asiático 0,0 acima de, sei lá, 3,50. Aí para mim tem valor, acho que vale ali o risco de iniciar a aposta, mas esse vai ser um jogo que eu vou acompanhar, né? Nem não vou ficar falando em grupo sem nada, mas vou acompanhar ele ali e devo fazer algumas apostas ali. Ontem já fiz, tentando trabalhar até nos jogos live ali sem muita uma mudança ali de postura, mas pré-live só pego um handicap asiático 0,0 e esse under eu pego pré-live também, jogo ali, vejo se não sair gols logo no começo, vou vendo ali como vai se movimentando o mercado e cubro ali. Se não sair gol, acho que até os 15, 20 minutos do primeiro tempo, a gente deve ter um aumento aí, se a linha abrir em 2,25, como eu espero, ela deve chegar em 1,5, 1,25, e aí a gente já consegue fazer uma parte de cobertura e cobrindo aos poucos ali essa aposta até conseguir lucro com qualquer coisa que acontecer no jogo, beleza? Então fica aí, qual é o seu palpite aí para o Majestoso? Você acha que o São Paulo vence o Corinthians? O Diniz vai seguindo aí com seus coringas, né? Ou o Corinthians consegue finalmente mostrar um futebol consistente fora da Arena Corinthians e começa a embalar aí pro campeonato. O que você acha? Você acha que esse under é bom mesmo? Ou espera um jogo aí com gols, um futebol aberto e ofensivo aí? Deixa aí seu like, se inscreva aí no canal. Lembrando isso aqui, eu tô com a camisa do Corinthians, mas não é um canal clubista, né? Um canal de apostas. Sou o Fernando, tem meu Telegram aí onde eu envio os palpites. Aqui eu vou começar a mandar mais análises e deixar os palpites para lá, para você acompanhar ali no Telegram, beleza? Um abraço, pessoal, até mais.